Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Então, continuando a leitura do livro, O Diário de um Banana. Espero que vocês estejam adorando. Então, vamos lá! Junho, quinta-feira. A mamãe está bem para baixo desde que a estrutura foi demolida. Pensei que a gente fosse recomeçar do zero e construir tudo direito dessa vez. Mas ela falou que a gente já tinha gasto a maior parte da herança da tia Riba e ia precisar do resto para refazer a parte lateral da casa. Então a mamãe já estava de mau humor quando os resultados da prova chegaram pelo correio e minhas notas não ajudaram em nada. Mas não eram só as minhas notas que estavam ruins. Todo mundo se saiu muito mal e existe um bom motivo para isso. No meio da prova, alguém tirou o lagarto anti-estresse do terrário e fica bem difícil se concentrar quando tem um réptil zanzando por aí. Então acho que nossa escola vai sofrer corte de verbas e a mamãe não ficou nada contente com isso. Ficou tão chateada que até falou em se mudar para morar num lugar com escolas melhores. Só que mais ninguém está a fim de ir para outra cidade. O papai foi criado aqui e não vê razão nenhuma para a gente se mudar. O Roderick também não quer sair daqui. Falou que a banda dele é famosa na cidade e que não quer recomeçar em outro lugar. Mas não conheço nenhuma banda famosa que tenha feito o último show num boliche. Roderick disse que nunca vai mudar daqui e que mesmo se todo mundo for embora, ele vai continuar no porão. E para ser bem sincero, acho que o Roderick nem iria perceber uma nova família morando aqui em casa. Acho que o Manny também não vai lugar algum. Ele acabou de instalar irrigação no seu quintal e está ficando bem bacana. Na real, não tenho opinião sobre essa história de se mudar. Acho que estou de boa aqui, mas de repente, pode não ser má ideia recomeçar em outro lugar. O melhor de se mudar é que no lugar novo, a gente pode decidir quem vai querer ser. Quem sabe eu adote um visual diferente, para as pessoas acharem que sou da pesada. Posso até virar outra pessoa e dizer para geral que sou snowboarder, profissional ou coisa do tipo. Mas talvez dê para fazer bem mais que isso. Poderia fingir que sou de outro país e que não sei falar inglês. Daí os professores ficariam impressionados quando eu soltasse algumas frases. Até que é divertido imaginar uma vida nova num lugar diferente. No ensino fundamental 1, a gente tinha uma brincadeira chamada Como Será, para descobrir de que jeito a vida seria no futuro. Anotava todas as possibilidades, jogava os dados e ia eliminando cada coisa, até sobrar só um item em cada categoria. Umas semanas atrás, encontrei no meu armário folhas antigas que fiz no 5º ano. Sempre que eu brincava, torcia pelo resultado perfeito, mas mesmo quando conseguia boas opções em todas as categorias, sempre tinha uma que estragava tudo. Gostava muito desse jogo porque ele era uma desculpa para ficar com as meninas no recreio. E a garota de quem eu mais gostava naquela época era a Beck Anton. Às vezes trapaceava um pouco em algumas categorias para garantir um bom resultado. Hoje em dia a Beck mal sabe quem eu sou, apesar de formar dupla comigo no laboratório de biologia. Fico pensando se devo contar para ela que a gente vai se casar um dia, mas nunca aparece a hora certa. Também tem outro motivo para mudar. Poderia melhorar bastante minha situação com as garotas, porque se tem uma coisa que elas adoram é um carinha novo. Kelson Garrett foi o cara novo da escola deste ano. Assim que ele chegou, as meninas ficaram malucas por ele. Levou algumas semanas para todo mundo sacar que o Kelson era meio esquisito, e agora as meninas nem chegam perto dele. Mas pelo menos ele se deu bem por um tempo. Há provavelmente muitos bons motivos para mudar. Na verdade, o único ponto negativo é que eu precisaria arrumar um novo melhor amigo. E não sei se valeria a pena. Investi muito tempo e energia no Hawley, e não me imagino começando do zero com alguém novo. Mas se a gente acabar se mudando mesmo, tem uma lista de exigências para aceitar alguém como melhor amigo. Número 1. Ele precisa gostar mais de ver os outros jogando videogame do que de jogar. Número 2. Seria legal se ele soubesse desenhar,
porque eu adoro criar histórias em quadrinhos e esse tipo de coisa. E número 3. Ele precisa ter porcarias para comer em casa, porque não vou aguentar ser amigo de outro garoto com pais fanáticos por coisas saudáveis. E o mais importante, ele precisa ter senso de humor, porque se tem uma coisa que eu curto muito mesmo, é pregar umas peças. Sábado. A mamãe está levando muito a sério essa coisa de mudança. Toda noite, ela fica um tempão vendo casas na internet, e até eu meio que entrei nessa onda também. Só que todos os lugares que vimos, até agora tem algum problema. Uma casa tinha um quintal enorme, mas ficava perto de uma estação de tratamento de esgoto. Outra era novinha, mas só tinha um banheiro. A mamãe e eu já estávamos prestes a desistir, quando surgiu uma casa que parecia ser perfeita. A casa é quase nova e fica num bairro que parece legal, mas o que deixou a mamãe animada mesmo foi a cozinha, que era enorme. A mamãe fez uma pesquisa sobre as escolas do bairro e a de lá tinha boas notas na avaliação. Então ela ligou para a imobiliária para marcar uma visita. A corretora de imóveis falou que a casa ia estar aberta para visitas no fim de semana e que a gente deveria ir lá. Então hoje de manhã a mamãe colocou todo mundo no carro para conhecer o lugar. Ninguém ficou muito contente com a ideia, porque, como disse antes, nem todo mundo na minha família está a fim de se mudar. Mas assim que chegamos lá, todos começaram a mudar de ideia. A corretora pediu que entrássemos e mostrou a casa, que era muito melhor que a nossa. E a cozinha era ainda maior do que nas fotos. Mas o que chamou minha atenção mesmo foi a piscina. O Roderick e o Manny devem ter notado antes de mim, porque os dois já estavam lá quando desci a escada para o quintal. A gente está tentando convencer a mamãe e o papai a ter uma piscina desde sempre. E eles dizem que a banheira de hidromassagem é tão legal quanto, mas pode acreditar, não é a mesma coisa. E aquela era uma piscina de verdade. A gente teve uma piscina portátil quando era mais novo, mas ela não durou uma semana. A corretora mostrou mais algumas coisas na casa, mas nem precisava, porque por nós já estava vendida. No caminho de volta, todo mundo estava muito empolgado. Roderick falou que ia usar a piscina para fazer shows no verão e que as sextas à noite iam ferver. Decidi que cobraria entrada para outros usarem a nossa piscina e que só abriria algumas exceções. O mais empolgado de todos era o Manny. Ele também tem grandes planos para a piscina e posso adivinhar que vai envolver muito mousse de chocolate. Segunda-feira. A gente teve outra reunião de família ontem à noite e essa foi bem importante. Todo mundo estava a fim de mudar para casa nova, o que é ótimo. A mamãe pediu para a gente não contar sobre isso para ninguém, porque antes era preciso vender a nossa casa e só então comprar a nova. Mas estava sendo bem difícil guardar notícia só para mim. Então achei que não teria problema contar para uma pessoa. Melhor teria sido contar para outra pessoa que não fosse o Hawley, porque ele não soube lidar muito bem com a novidade. Acho que deveria ter preparado o Hawley, em vez de dar notícia de supetão. Tentei amenizar a situação, dizendo que iríamos continuar sendo amigos e que ele poderia usar a piscina quando ela não estivesse muito lotada, mas não adiantou nada. Tomara que ele saia dessa logo, porque não sei se aguento conviver com esse drama todos os dias. Hoje à noite, depois do jantar, a mamãe pediu para uma amiga corretora de imóveis nos ajudar a vender a casa. Depois de visitar cômodo por cômodo, a senhora Lagari avisou que a gente ia precisar melhorar algumas coisas antes de colocar a casa à venda. Ela disse que ia ser preciso colocar um carpete novo, pintar as paredes e trocar os azulejos da cozinha e do banheiro, só para começar. A senhora Lagari falou que era melhor retirar os quadros com fotos de família, porque os compradores gostavam de imaginar a casa como deles. Por mim, tudo bem, porque tem algumas fotos que eu já queria que tivessem sumido faz tempo. A senhora Lagari também disse que no dia da visitação era melhor trancar a porta do porão, para ninguém ver o que tem lá embaixo. A última coisa que ela falou foi que a nossa mobília está datada e que era melhor cobrir tudo com lençol para receber os compradores. Acho que isso chateou a mamãe, porque ela respondeu que as pessoas iam adorar os nossos móveis.
Mas a senhora Lagarde avisou: se a gente não seguisse seus conselhos, ela não ia conseguir vender a casa. Aí a mamãe respondeu que se era assim, a gente poderia vender a casa sem a ajuda de ninguém, e colocou a senhora Lagarde para fora. Acho que isso significa que elas não são mais amigas, mas tudo bem, porque a gente logo vai se mudar daqui mesmo. Domingo. A mamãe quer provar que a nossa casa está ótima assim, então a gente vai tentar vender sem mudar nada. A casa ficou aberta para visitas hoje à tarde, mas passamos a semana inteira nos preparando para isso. Era minha tarefa escrever o anúncio da internet, e eu caprichei na hora de bolar uma coisa que chamasse atenção. Tiramos fotos de todos os cômodos também, só que a casa estava uma bagunça, então tivemos que mover umas coisas de lugar antes de fotografar, para pelo menos parecer arrumada. A exposição começaria na hora do almoço, então tivemos que ralar para deixar tudo no jeito. Fizemos o melhor possível e fomos para fora pouco antes que as pessoas começassem a chegar. Só que foi meio esquisito ficar sentado lá sem fazer nada, enquanto estranhos estavam entrando na nossa casa. A mamãe falou que ninguém sabia que a casa era nossa, então era só fingir que nós estávamos lá como interessados também, e assim daria para ouvir o que as pessoas estavam falando. Bom, achei que isso seria divertido, então fui lá para dentro com a mamãe. Mas o resto da família achou que era uma ideia besta e ninguém saiu do carro. No fim das contas, a espionagem da mamãe foi um erro. A maioria das pessoas não dizia nada de bom sobre a nossa casa. E foi meio chato ficar ouvindo todas aquelas críticas. Mas acho que para a mamãe foi ainda mais difícil do que para mim. Sempre que alguém falava alguma coisa negativa, ela retrucava. A mamãe ficou tão chateada que voltou para o carro. Mas eu fiquei na casa, porque não estava à vontade com aqueles desconhecidos mexendo nas nossas coisas. Mas nem todo mundo estava vasculhando a casa. Tinha uns caras na sala vendo futebol americano e, ao que pareceu, estavam mandando ver nas nossas guloseimas. Eles deixaram a criançada tocar o terror dentro da casa, enquanto relaxavam e viam TV. Na real, estavam aproveitando a ocasião para não terem que cuidar dos filhos deles. Como os pais não estavam vigiando os próprios filhos, eu tive que ficar de olho para não deixar ninguém quebrar nada. Só que não podia estar em vários lugares ao mesmo tempo, e quando eu estava no banheiro de cima perseguindo as crianças, ouvi um barulhão lá embaixo. Parecia que algum moleque tinha derrubado a geladeira, ou coisa do tipo. Então desci correndo para ver se alguém tinha se machucado. Mas não foi uma criança que fez o barulho, e sim um pai. Um dos caras tinha ido até a lavanderia atrás de mais guloseimas. Mas era lá que tínhamos enfiado as coisas que precisávamos esconder. Acho que o barulho assustou os outros pais, porque eles pegaram seus filhos e deram fora rapidinho. Assim terminou a visitação, e não recebemos nenhuma proposta. No jantar de hoje, todo mundo estava bem desanimado, mas enquanto a gente lavava a louça, alguém bateu a porta. Era um casal de outra cidade, que não tinha chegado a tempo para a visita. Então a mamãe convidou a família para entrar. Eles ficaram impressionados, e a moça disse exatamente o que a mamãe queria ouvir. E acredite se quiser, eles fizeram uma proposta bem na hora. Continua no próximo vídeo. Fique com Deus e até lá!